103. Convido vocês a ficarem em pé e depois que a gente lê, vocês vão sentar. E aí não sei quanto tempo vocês vão ficar sentados. Vai ser bastante tempo, eu acho. Vamos ler de forma responsiva? Eu gostei do jeito que nós lemos o Salmo 95, hein? Vamos ler assim com entusiasmo também esse? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Seus caminhos a Moisés. Ó Senhor, é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá dali em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor, por esta noite tão boa e maravilhosa, por estarmos aqui nos seus átrios, por louvarmos o teu nome, pela tua presença conosco. Senhor, usa-nos conforme tu queres. Abençoa a nossa vida quando vamos falar da tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser como um canal onde ela possa fluir livremente e alcançar os corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Sentar.
esse salmo é bastante conhecido. Certamente vocês já ouviram muitas mensagens a respeito, né? Mas vamos falar, porque a palavra de Deus é inesgotável. Então vamos falar sobre esse salmo, esse belíssimo salmo de Davi. Por que Davi escreveu esse salmo? Então, Davi escreveu esse salmo, primeiramente, para lembrar a si mesmo e aos outros as inúmeras bênçãos de Deus e as suas misericórdias. Verso 4. Quem da cova redime a sua vida, coroa você de graça e de misericórdia. Então, Davi, ele disse a si mesmo, né? Não te esqueças, Davi, de nenhum dos benefícios do Senhor. Davi também escreveu esse salmo para celebrar o amor constante e as misericórdias de Deus. Esse salmo é como Davi estivesse se olhando no espelho e dissesse assim: ó, Davi, né? Lembra-te, né, do Senhor, né? Bendiz, Davi, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha, Eliseu, não esquece, hein? Bendiz o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele vai começar a discorrer sobre as bênçãos de Deus. Quando Davi escreveu esse salmo, ele já era maduro. Davi já havia passado por muitas experiências, muitas batalhas, muitas guerras. Foi também depois do pecado do adultério e do assassinato. Caramba, teve isso também na vida de Davi? Teve. E a Bíblia fala, irmãos. Então, Davi, ele teve um grave erro. A Bíblia podia ocultar, né? Mas é por isso que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Uma das provas de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, além das várias, é que a Bíblia ela fala dos acertos e dos erros dos homens de Deus. Então ela podia falar assim: não vou falar isso não, né? Que vai manchar aí o passado de Davi. Mas não, Davi errou. Davi pecou, mas Davi se arrependeu. Davi buscou o Senhor. Então, depois desse arrependimento, depois do pecado, ele escreveu esse salmo. Então, irmãos, nós temos algumas lições muito preciosas sobre esse salmo. E por mais que eu fale nesse salmo, não dá para esgotar esse assunto. Então, Davi, ele discorre aqui sobre as bênçãos de Deus. Eu queria perguntar a vocês, se vocês lembram aí de alguma bênção de Deus, que você pode falar agora, né? Por que eu devo falar para minha alma, bendizer ao Senhor? Quem pode me ajudar aí? Oi? Porque estou vivo. Muito bem, muito obrigado. Quando eu perguntar assim, uma pergunta que não é retórica, tá? Podem responder. Porque estou viva. Muito bem, porque estou vivo, né? Hoje o Senhor me deu um novo dia, um novo amanhecer, uma nova oportunidade de viver. Quando meus olhos abriram, eu levantei, né? E respirei. Eu falei pela manhã, eu ouvi uma mensagem muito bonita do reverendo Ludigero Bonilha de Moraes, e ele disse que a nossa vida é um intervalo entre a inspiração e a expiração. Então a gente faz assim, ó. De novo, né? É porque a gente está vivo. Se você só fizer isso, ó, morre. É preciso soltar o ar. Então, a gente está respirando porque a gente está inspirando e expirando. Então, porque eu estou vivo, é motivo para bem dizer ao Senhor. Então,
a Débora está bendizendo o Senhor porque está viva, amém. Quem tem outro motivo para bendizer o Senhor? Amém, porque nós vimos até a casa de Deus para poder louvar. Nós temos liberdade de vir aqui, irmãos. Existem países que você não pode ir à igreja, que você precisa reunir escondido, em túneis, em cavernas, né? Existe lugar que você não pode carregar a Bíblia, né? Países que são comunistas, países que são ateus. Então, é motivo de nós louvarmos a Deus, porque estamos aqui, porque tem um cântico que diz, né? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Que bênção, né? Bendizer o Senhor, porque nós estamos na sua casa. Tem mais motivos aí, né? Por que a gente tem mais um motivo para a gente louvar o Senhor? Temos saúde para estarmos aqui. A dona Urquiza queria vir aqui hoje. A dona Tereza estaria aqui hoje, com certeza, se não estivesse enferma. Irmãos, haverá dias, eu espero que seja bem para frente, que a gente vai querer vir na casa do Senhor e não consegue, porque não está podendo andar, porque não tem ninguém para trazer a gente. Então, quando a gente pode vir, e a gente pode dirigir, ou vir a pé, ou ter alguém para trazer a gente, vamos à casa do Senhor, vamos louvar o Senhor. Então, veja, se eu perguntar aqui, eu sei que temos motivo para louvar a Deus. Motivos não faltam. Então, Davi traz um ensinamento muito interessante nesse salmo. Davi, ele não traz um conceito teórico de perdão. Davi experimentou perdão. Então ele fala assim, ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Então Davi experimentou isso na sua própria carne. Davi adulterou. Davi, ele pegou a mulher de Urias, vocês conhecem a história? Davi tinha todas as mulheres ao seu alcance. O rei podia ter quantas mulheres ele quisesse naquela época, e qualquer uma, mas ele não precisava pegar uma mulher comprometida. Então Davi se uniu a Betseba e cometeu o pecado de adultério, porque ela era casada. Mas Davi, para fazer isso, ele colocou Urias na frente da batalha, premeditou um crime, chamou Joabe e falou, Joabe, como é que está a batalha? Então Joabe falou, a batalha está renhida, a batalha está feroz. Falou, então pega Urias, coloca ele lá na frente da batalha. E Joabe fez isso, porque o rei mandou, e ele foi morto em batalha. Então depois disso, ele então casou com Batseba. Então ele cometeu um grave erro, ele adulterou e assassinou. Mas Davi, ele se consagra ao Senhor, ele se arrepende amargamente, chora na presença do Senhor. Se nós lermos o Salmo 51, nós vamos ver que o salmista está arrependido. E por tudo que ele faz depois, Natã vai repreender Davi e diz, Davi, ele conta uma parábola, né? Houve um homem que um homem era muito rico, tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitos bois, e ele convidou um amigo para um banquete na sua casa, e ele foi lá na casa do seu servo, que só tinha uma ovelha, pegou aquela ovelha e sacrificou para dar o banquete. Aí Davi ficou brabo, né? Davi falou assim, esse homem é digno de morte. Aí Natã disse, esse homem é você, Davi. Esse homem é o Senhor, Davi.
Aí Davi entendeu do que ele estava falando. Então Davi se consagra, Então Davi experimentou o perdão de Deus. Irmãos, foi um pecado muito grave, mas o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. O sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica. Por mais que o pecado possa ser sério, por mais que o pecado seja grave, se o homem se humilhar e se converter, o Senhor perdoa. Esse é o mistério do Evangelho. Isso é a graça de Deus. Davi, então, traz um conceito que ele experimentou. Ele não está falando de uma coisa que ele não conhecia. Ele não está falando de uma coisa que ele não viveu. Ele está falando de uma coisa que ele experimentou na sua própria carne. Isaías, ele nos fala que o Senhor, ele lança o nosso pecado no fundo do mar. Né? Então, eu falei Isaías, Miqueias, perdão. Miqueias 7, 19. Né? Então, bendiz a minha alma pelo perdão. O Senhor tem prazer em misericórdia. Então, Miqueias 7, 19, eu quero ler com vocês. Miqueias 7, 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dá para achar pecado lá na profundeza do mar? Não dá. Então foi sepultado, foi coberto, está enterrado, acabou. Sabe quem lembra dos nossos pecados? Nós mesmos, ou o nosso inimigo, ou o nosso irmão. Está vendo, olha lá? Pecou, agora está na igreja. Ainda bem. Pecou, se arrependeu e está na igreja. Né? Então, Davi, ele fala que o Senhor, ele está falando do que disse o profeta Miqueias. O Senhor lança no mais profundo do oceano o nosso pecado. E dele não se lembra mais. Davi deixa claro também nesse salmo que a fidelidade de Deus não está somente no âmbito pessoal, mas também no âmbito da nação. Então, ele fala no Salmo 103, de 6 a 19. Tomaste o abismo por vestuário. Não, no 6, verso 6. O Senhor faz justiça e julga os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Então o Senhor, ele foi com Moisés no deserto, ele foi com o povo de Israel, como nação. Então ele diz também, lá no livro de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar e orar. Então, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus alcança o ser humano
como pessoa, alcança o povo como nação. Nesse salmo, Davi revela a soberania de Deus. Salmo 103, 19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Vou dizer mais, e sobre todos. Então, o reino do Senhor é sempre eterno, é de geração em geração. Então, nós não estamos aqui sobre um reinado terreno. Nós não estamos aqui sobre o governo do senhor Lula, seu presidente Lula. Nós não estamos aqui sobre o governo da nossa prefeita Adriana. Nós não estamos aqui sobre um governo humano, mas sobre um governo espiritual de Deus. Deixa eu ver se vocês vão lembrar de alguma coisa. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Tudo o que há em mim faz refletir a beleza que há em ti. Então o Senhor reina sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, sobre o meu falar, sobre o meu pensar. Reina, Senhor, em mim, reina, Senhor, em mim. É um cântico que nós cantamos. Deus é soberano. Você sabia que tem muitas pessoas que querem Jesus apenas como Salvador? Jesus é meu Salvador, amém. Mas nem todos querem como Senhor. Você pode falar, Jesus é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu estou sob o seu governo. Eu tenho que obedecer a sua ordem, né? Palavra de rei não volta atrás. Se o rei mandar, tem que fazer. Então, tudo que o Senhor, como rei, ordena, eu faço. Então, o Senhor tem que reinar no nosso coração, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu falo, sobre meus projetos, sobre os sonhos meus. Reina, Senhor. Também reina na escuridão, então não preciso ter medo da escuridão. Reina nas trevas. Você sabia que o Senhor reina nas trevas? Reina nas trevas. O diabo não é senhor das trevas. Jesus é rei, Ele é Senhor de todos os espaços. Amém? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, que é Ele quem perdoa os teus pecados. É Ele que te enche de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Interessante esse versículo, porque quando eu estou bem, quando eu estou com dinheiro, quando eu estou com meus bens, eu estou feliz, eu estou vibrante, me sinto mais jovem, estou dinâmico, né? Vamos no popular, todo gás. Mas quando eu fico sem dinheiro, mas quando eu sou desempregado, quando eu estou doente, não. Parece até que eu vou morrer, né? Acho que dessa noite eu não passo. Eu estou tão mal, vou ao médico. Então as coisas estão ruins, né? A gente fica triste. Mas é Ele que te enche de bens. É o Senhor que te dá real. É o Senhor que te dá uma conta, né? Com alguns valores em reais. É o Senhor que te dá bens, a sua casa, o seu carro, a sua motocicleta. É o Senhor que te dá bens, o seu trabalho, a tua saúde, o seu vigor. Então bendize a minha alma ao Senhor por isso também. Esse salmo também, ele nos ensina sobre a brevidade da vida. Versículo 15. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo.
assim ele floresce. Continua no outro versículo 16. Pois soprando nela o vento desaparece. Então a flor do campo, quando o vento sopra, ela desaparece. E não conhecerá dali em diante o seu lugar. Então, o salmista, ele nos revela sobre a brevidade da vida. Então, o homem, pela muita sua robustez, talvez ele chegue a 70, a 80, e o que passa disso é canseiro e enfado. Quem tem algum pai ou algum avô nessa idade, sabe do que eu estou falando. Tem alguns que estão bem fortes, né? Mas começa a chegar a 80, 90, né? Alguns até antes. Então, a brevidade da vida. Então, ao invés de nós falarmos, né, amanhã vou fazer isso, amanhã eu vou, amanhã irei, amanhã vou comprar, amanhã vou negociar. Então, nós devemos dizer, se Deus quiser e se vivermos, faremos isso. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o total dos nossos dias. Então lembre-se, a vida é curta. Hoje pela manhã eu falava, temos um ano novo. Deus nos deu uma nova chance da gente estabelecer novas metas e fazer diferente do que foi o ano passado. E repito, se nós não mudarmos de vida, vai mudar nada, só mudou o calendário. Se a gente não tomar posição diferente, continua tudo a mesma coisa. O seu reino domina sobre tudo. Então o Senhor reina, amém? O Senhor reina aqui? Amém. Então se o Senhor reina, não tem dois reis não, tem dois reis? Só tem um rei, os demais são súditos, os demais obedecem, os demais têm que falar sim, Senhor, né? Fala que o teu servo ouve. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha, Eliseu, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A gente esquece muito fácil, irmãos, das coisas que Deus faz. Quando a gente vai orar agradecendo as bênçãos de Deus, a gente fala, Senhor, tudo nós te agradecemos. Por que não numera, né? Começa a numerar as bênçãos. Na hora de pedir, você não pediu uma por uma. Você pediu, você foi específico. Então agradeça especificamente. Quero finalizar falando sobre a ingratidão, né? O salmista com certeza era grato, mas eu quero falar de dois exemplos de ingratidão que a Bíblia fala. Primeiro, sobre a cura dos leprosos. Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou, não eram 10? Cadê os outros 9? Irmãos, eu vejo a porcentagem aí, é muito pequena. De 10, só um voltou. Você sabia que esse um era estrangeiro? Não era da nação dos judeus, não. Não era do povo de Deus, era estrangeiro. O povo de Deus é mal agradecido. É isso que está dizendo o texto. Mas eu não estou nessa porcentagem não, irmãos. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero falar, seja bendito o nome do Senhor. Bendize minha alma o Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado. Eu assisti um vídeo recentemente. Já pensou se tudo que você reclamasse desaparecesse? Aí o vídeo mostrava, o cara fala assim, mas que carro ruim, aí o carro, ele estava a pé, né? Que emprego ruim, aí ele ficou desempregado, né? Então, é assim, se a gente começa a reclamar. Mas os leprosos eram 10, podia ter voltado mais para agradecer. Eu sei que eles ficaram felizes, né? Mas eles não voltaram, só voltou um.
E esse um era estrangeiro. Era aquele que ninguém esperava que fosse voltar. Certamente Jesus esperava que os outros voltassem, os que eram judeus, mas não o estrangeiro. Quero falar da ingratidão de Saul. Saul reinou em Israel e Saul estava vivendo um momento difícil, certa feita, onde estava em batalha com os filisteus. Estava em guerra. E o que acontece? Todo dia vinha Golias e zombava do exército de Israel. Golias falava assim: não tem ninguém para brigar comigo não? Eu quero um camarada para brigar comigo. Só tem frouxo aí? Era assim mesmo. Quero um homem para brigar comigo. Se me vencer, filisteu vai adorar o Deus de Israel, os filisteus. Se a gente perder, nós vamos adorar o Deus de Israel. E o povo ouvia aquilo todo dia e ninguém se habilitava. Então Saul estava passando um momento difícil. Eu acho que ele devia pensar: o que eu vou fazer, hein? Mas Davi, assistindo uma dessas ofensas, o Davi falou: não é possível. Esse camarada, esse incircunciso, afronta o povo de Deus, ninguém faz nada. Eu vou lá então, eu vou lutar. Mas Davi era muito jovem. Nem a armadura cabia nele. Os seus irmãos brigavam com ele, o seu pai brigou com ele. E o rei falou: não faz isso, Davi, não vai dar certo. Falou: não, eu vou. Não é possível que esse cara vai afrontar aqui o povo de Deus e ninguém faz nada. E ele foi. E diz a Bíblia que ele falou: o gigante vinha com lanças, com espada. Ele falou: eu vou lutar com o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E a gente sabe a história. Então ele girou a sua funda e a pedra cravou no meio da testa, o gigante foi ao chão. E Davi pegou a espada do gigante e cortou a sua cabeça e pendurou lá na estaca, para todo mundo ver aquilo ali. Davi era guerreiro, irmãos. Davi não se intimidava, não. Saul, ao invés de agradecer a Davi, Saul, em vez de adorar a Deus e falar: que valente, né? Eu vou agora honrar esse menino. Não, Saul tentou matar a Davi várias vezes. Saul tinha inveja de Davi. E a Bíblia diz que Davi teve 2 chances de matar o rei Saul e Davi não fez. Davi falou: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Mas Davi já tinha sido ungido rei. Se Saul morre, Davi assumiria o trono, porque Samuel já havia ungido a Davi. Mas Davi não fez isso, né? Certa vez ele entrou numa caverna e Saul estava ali, distraído. E ele não matou Saul. O que ele fez? Ele pegou a sua espada e levou, né? É uma desonra o cara perder a espada. Aí depois ele gritou lá do céu real: esses soldados do rei aí não estão com nada não, hein? Eu fui aí, peguei a espada do rei e ninguém nem viu. Que soldados são esses? Ah, não, isso está certo não. Davi era tremendo, né? Então, da outra feita, ele esteve para matar Saul também, e ele não matou, poupou a vida de Saul. Os seus soldados falaram: olha que oportunidade, a hora é essa. Falou: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Eu sei que eu vou reinar sobre Israel, porque é promessa, mas no momento certo Deus vai me dar o trono. Irmãos, sabe quanto tempo demorou para Davi assumir o trono? Davi foi ungido entre 10 e 15 anos de idade. Segundo Samuel diz que Davi começou a reinar com 30 anos de idade e reinou 40 anos sobre Israel e Judá. Então, de 15 anos, então ele teve paciência, ele esperou. Isso é um exemplo para a gente. Mas Saul não, Saul foi um camarada ingrato, e por causa disso, né, ele perdeu o seu trono. Uma das razões porque Saul perde o trono para Davi. Então, irmãos, nessa noite, né, que a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser gratos a Deus, bendizer o Senhor por tudo que Ele tem feito, né?
E a gente demonstra isso, irmãos, não é apenas com palavras, mas com atitude, né? Então a gente vem na igreja, a gente adora a Deus, a gente contribui na obra de Deus, a gente canta, a gente toca, a gente põe em ordem a casa do Senhor, a gente vê uma coisa errada ali, arruma. Isso é servir a Deus, né? Todos nós temos ocupação na casa de Deus, todos nós temos talentos. Então, que nós sejamos gratos, né? Vamos terminar falando juntos o Salmo 103, versículo 1. Fale para você mesmo, né? Vamos lá? Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Temos algum aviso? Temos visitantes, né? Temos visitantes. Queremos agradecer àqueles que nos visitam, né? A Gabriela nos visita, a Gabriela. Fica em pé, Gabriela, muita gente não conhece. A Gabriela é sobrinha da Débora, é minha sobrinha. Está conosco agora em Campo Grande. Está lá em casa comigo.